Este é o Estruturando Soluções. Eu sou Paulo Miranda, engenheiro civil, doutor em estruturas, e recebo hoje para um bate-papo muito bacana sobre engenharia e arquitetura a arquiteta Ailana Mouta. Arquiteta e sua colega também, né? Professora. Exatamente, professora. Trabalhamos já juntos em alguns projetos, trabalhamos juntos na mesma instituição. E certa vez eu acompanhando o perfil da Ailana, ela fez uma postagem muito interessante sobre uma solução, né, que foi dada a um viaduto lá no Maranhão, lá na cidade de São Luís. A minha terrinha. Isso, eu queria que você trouxesse aqui pra gente qual o assunto é, pra gente poder conversar a respeito. Pronto, minha amiga Priscila vai subir esse vídeo aqui agora, na edição, certo? Em que vocês vão poder olhar aqui a obra que o professor Paulo tá comentando, que foi assim que eu cheguei na cidade, né? Eu já tinha ouvido falar dessa solução, mas eu não acredito, deve ser montagem. E foi uma obra, Paulo, um tanto quanto polêmica, porque o que acontece? São Luís, inclusive a parte ali histórica, é patrimônio da humanidade, e eu me deparei logo na entrada da cidade com aquela solução estética formal, em que esses pilares aí que vocês estão vendo foram completamente envelopados de forma cenográfica como troncos de árvore. E assim, só um parêntese, ele não antecede nenhum parque, certo? Nenhum parque florestal, nenhum parque temático. Tá solto. Ele está simplesmente solto. Vamos fazer um paisagismo, diante talvez queremos aqui árvores de grande porte, não temos, então vamos, que tal, né? Transformar esses pilares em árvore. Pilares cenográficos. Pilares cenográficos. E eu até pensei, como arquiteta, que quando eu fosse fazer essa postagem, a opinião nem fosse ficar tão dividida, porque quem está no meio ali da academia, da faculdade e tudo, a gente até tem um conceito bem estabelecido de como proceder em determinadas situações, principalmente urbanísticas, né? Que não deve prevalecer o gosto ou a identidade específica de uma determinada pessoa, mas sim o social, né? A coletividade. E muito me impressionou como, eu vou dizer que quase totalidade de quem votou na enquete ali, de que, gostou, não gostou, praticamente todos o da cidade, todas as pessoas que votaram, que eram ali da cidade, votaram como eu achei legal. Geralmente, quem votou com uma certa crítica no sentido de tipo, não foi uma boa solução, foram ou técnicos, engenheiros e arquitetos, ou pessoas que vivem ali em centros, em cidades que têm soluções e obras um pouco mais de porte, né? Um pouco maior. E fiquei admirada realmente com o resultado da enquete. Ficou admirada com os votos a favor da solução? A favor da solução, porque assim, no final das contas, a população gostou? Gostou. E assim, não é uma crítica ao projeto e nem a quem executou, certo? Eu gosto de deixar isso claro, porque ali quem projetou, quem executou, às vezes está só atendendo a uma demanda. Então, assim, eu sou até polêmica, porque assim, meu cliente me pede uma casa no formato de avião, eu não moraria. Mas se é dele, ali não vai interferir a vida de ninguém, não vai interferir ali o meio coletivo, vamos lá fazer sua casa no formato de avião. Mas quando é uma obra em que tem ali várias pessoas, de várias gerações, inclusive, que vão se beneficiar ou utilizar aquele espaço, exatamente, fazer uso, aí o arquiteto, o urbanista, o profissional que está ali, ele tem que ter, se não uma posição ali de orientar quem está contratando aquilo, vamos ser aqui imparcial, ou vamos ver aqui se realmente essa solução é a melhor, adequada, estética e formalmente. Até para não... Se todo mundo chega e bota seu gosto, e bota seu estilo, daqui a pouco a cidade está samba do crioulo doido, né? Sem identidade. Sem identidade, exato. E essa conversa de hoje aqui, que vocês estão aqui nesse podcast, nesse vídeo, justamente surgiu desse questionamento que eu fiz e esse convite que eu fiz para o professor Paulo. Paulo, será que essa era a melhor solução funcional, estética, volumétrica, formal que a gente tinha para aqueles pilares? Porque se o pilar é pilar e todo mundo sabe que precisa de um pilar para segurar um viaduto, eu preciso esconder para deixar bonito.
É possível fazer um pilar bonito, Paulo? Devo responder ou primeiro escuto tua opinião? Vamos, que a gente tem muita conversa aqui pela frente. Respondo logo. O que você achou? Assim, você fez a postagem, tudo bem? Sim. Mas qual tua percepção a respeito? Eu fiz, não só a postagem, mas no momento que eu olhei a obra, eu olhei com um olhar de crítica, no sentido de tipo, eu não faria isso. Eu fiquei um pouco com vergonha daquela situação. Fiquei feliz depois que as pessoas gostaram, tá? Então, assim, a minha percepção em relação àquela solução foi de que não é possível que fizeram isso. Não é possível que a gente não teve uma outra solução, mesmo que fosse naquela linha ou naquele orçamento, para se chegar num resultado melhor. Né? Vamos dizer assim, a gente tem X para resolver esse problema. Será que com X isso era a única coisa que a gente conseguiria fazer? Entendeu? Ou será que não, foi projetado sem nenhum planejamento, depois que executou ficou feio, então vamos ver como é que a gente resolve para ficar mais bonito? Eu não sei o que foi ali, se foi não vou chamar de erro, porque o projeto está lá e foi certamente bem calculado, mas eu não sei se foi um esquecimento da estética na parte inicial ou se foi propositalmente pensado desde o início. Ou se alguém chegou depois, né? Tipo, inicialmente não havia esse planejamento, né? Desse direcionamento para talvez mostrar ali a importância, né? Do meio ambiente e tal. E depois de iniciado o processo, alguém chega lá e diz, olha, e se aí de repente a gente, sei lá, fizesse parecer que o tabuleiro está apoiado em árvores. Né? Eu também não gostei da solução. Tá? Eu não gostei da solução. Por quê? Porque, respondendo à tua pergunta, quando você diz, Paulo, será que não dava, né, para ter uma solução diferente, de um apoio mais... Né? Vamos usar aqui a palavra bonito, adequado, coerente, o que for. Né? Inicialmente, sim. Né? Embora o viés arquitetônico nesse tipo de obra não seja tão importante quanto nas edificações em geral, mas esse tipo de obra também pode ser construído em conjunto com a arquitetura. Então, a gente poderia pensar em pilares com formatos diferentes, né? Sei lá, formatos que remetessem a um tronco de árvore, mas que não necessariamente fossem camuflados de árvore com folhas até naturais em torno, né, dos pilares. Então, eu defendo muito a ideia de que quando algo é criado, ele não tem que ter como objetivo parecer isso ou aquilo. Não é uma pintura que vai mudar o formato, a função. Né? Então, se realmente havia o desejo de usar a madeira para levar a um entendimento da importância do uso de outros materiais e tal, e tal, e tal, então, por que não usar madeira? Tá? Não, talvez nos pilares não, mas em parte do vigamento, em parte do tabuleiro. Né? Aqui no Brasil, a gente ainda trabalha muito pouco com madeira. Né? Mas existe um instituto brasileiro, o IBRAMEM, o Instituto Brasileiro de Madeiras e Estruturas de Madeira, do qual eu faço parte, e que a gente vem trabalhando bastante essa ideia de, poxa, vamos começar a inserir a madeira, a estrutura de madeira, ou parte da estrutura em madeira, para a gente ter possibilidades de criação. Né? Essa é a minha opinião a respeito. Não, concordo em número, grau e gênero com sua opinião. Inclusive, só abrindo um parêntese aqui, e aí eu vou te perguntar, eu desconheço estruturalmente falando, mas eu conheço presencialmente porque é um local que eu, de certa forma, convivo, que é o Iguatemi, ali em Fortaleza. Aquela ampliação que teve na parte nova,
Gente, a coisa mais linda é aquela estrutura ali de madeira. Eu não Verdade. sei até onde ali é realmente a estrutura de madeira ou ali é uma estrutura que foi camuflada de madeira? Não, é madeira. Madeira engenheirada. É? Madeira que já... o projeto é dimensionado, usando a madeira como material. São feitas todas as ligações, são previstas as conexões, são analisadas as deformações, deslocamentos, como qualquer material estrutural, né? Qual é a diferença? A diferença é que, como a madeira ela tem formatos variados, em arco e tal, essa madeira ela é produzida, né? Ela já é trabalhada industrialmente para ter aquele formato. Mas ali é madeira e é belíssimo. Belíssimo. Pronto, ali sim foi uma solução Sim, arquitetônica casada com estrutural que cumpriu o resultado. Concordo. Porque lá em São Luís, inclusive você que está assistindo esse vídeo e que olhou aqui em algum lugar do que a gente está conversando, deixa aqui sua opinião, se você achou, no caso, interessante, né? Ou se você concorda com a gente. Mas o Iguatemi, que você também, né, Priscila, está subindo aqui a imagem desse outro projeto. O Iguatemi eu considero, sim, foi uma solução arquitetônica e estrutural de sucesso. São Luís, eu não considero que não foi, novamente, repito, a população gostou, mas gostou no primeiro momento. Daqui a pouco aquilo cansa, cai de moda, fica muito infantilizado para uma cidade de valor histórico. Concordo. Então, dava, como você colocou, o conceito, se o partido arquitetônico é remeter à natureza, à árvore, a gente consegue resolver isso de forma um pouco mais abstrata e não, né? E talvez até do jeito que foi colocado lá, porque aquele envelopamento é de concreto, assim, né? É de cimento. Talvez se tiver algum problema patológico na estrutura, até dificulta essa identificação, porque ele está escondendo ali a função original do pilar que estava lá enquanto elemento estrutural. Enquanto elemento estrutural. Ele tá escondendo se aparecer algum indício ali de problema nesse sentido. Ailana, você, enquanto arquiteta e professora dos cursos de arquitetura, eu recentemente também me tornei professor do curso de arquitetura, né? Eu já leciono há 24 anos, mas pela primeira vez, ano passado, a convite seu, eu passei a dar aula no curso de arquitetura. Da Uninasal, viu? E eu, conversando com os alunos sobre sistemas estruturais, possibilidades de materiais, eu percebo que a gente no Brasil não trabalha tanto com outros sistemas, metálica, trabalhamos de certa forma, mas não tanto quanto poderíamos. Madeira, um uso muito reduzido, né? Eu percebo que além de a gente não ter a cultura de trabalhar com esses sistemas, para que isso começasse a acontecer, os alunos de arquitetura precisariam ter contato durante a sua formação com esse tipo de sistema, porque, na verdade, assim, não acontece de eu, enquanto projetista estrutural, receber um projeto arquitetônico que foi concebido originalmente em concreto, né? Não tem como eu chegar ali e sugerir, olha, gente, que tal se a gente trabalhar com madeira ou aço, ou se a gente conjugar os materiais, porque isso aí já parte da concepção. Então, enquanto os alunos não começarem a entender que existem possibilidades, a gente não vai conseguir chegar nesse nível de adequadamente e com maturidade usar madeira, usar metálica, sem ter esse artifício do, né, parecer madeira, parecer... Então, qual a tua opinião a respeito disso? Você que está dentro de sala de aula, o que a gente precisaria fazer para os arquitetos pensarem em outros sistemas que não somente o concreto armado? Embora, né, eu seja um grande defensor do concreto armado, adoro concreto armado. Pronto. E, Paulo, foi excelente. E o bom, que a gente aqui está no bate-papo sem roteiro, viu? Mas eu adorei a tua colocação e a tua pergunta, porque... E aí eu vou responder a tua pergunta puxando a orelha do aluno, certo? Puxando a minha orelha de quando eu era estudante, mas trazendo aquele conselho de que eu daria mais valor a essa informação se eu pudesse voltar no tempo.
A gente é responsável, de certa forma, a gente que eu digo arquitetos, engenheiros, urbanistas, pelo resultado das nossas cidades. Então, assim, mas a minha cidade não tem planejamento, não tem... Tá, mas o pouco que você faz, com o pouco que o coleguinha faz, com o pouco que o outro coleguinha faz, vai trazendo identidade para aquela cidade. Uhum. E uma coisa que eu tive a oportunidade de fazer depois que eu me formei, depois que, graças a Deus, a minha carreira me deu a oportunidade de conseguir fazer, foi viajar para fora. Então, eu percebo que muitas cidades por aí afora, por exemplo, nos Estados Unidos, por onde eu já andei, eu percebo que casas e comércios não existe aquela briga por eu quero aparecer mais. Aqui, e eu não estou fazendo uma crítica, certo? Até porque muitas vezes eu tomo partido disso, porque se é um projeto comercial que o cliente quer se evidenciar, ele quer ser mais visto do que aquele entorno. Mas quando a gente pensa na arquitetura, em que tenho ali formas que se destacam, mas de forma que ela tem o seu valor, sem agredir o que já está lá e o entorno, o todo fica mais bonito, a cidade fica mais bonita. E isso parte, voltando para a tua pergunta de estrutura, existem coisas que a gente precisa amadurecer e aprender dentro da academia, que é ali onde a gente pode errar, é ali onde a gente pode perguntar, é ali onde a gente pode aprender, porque quando a gente sair dali, eu costumo dizer que a gente está apto para passar o resto da vida aprendendo. A única diferença é que agora a gente responde legalmente, como você estava conversando, você já conversou em outro bate-papo com o Dr. Alcântara, né? Então, a partir dali que eu sou arquiteta, eu vou passar o resto da vida aprendendo, só que agora eu respondo pelos meus projetos, eu respondo pelas minhas obras. Então, dentro da faculdade, a gente não pode, a gente deveria estar não só aprendendo, mas praticando, ou usando, projetando em outras estruturas. Tu até deu uma ideia legal agora, porque a gente sempre faz os PAs, né? A gente tem 7 disciplinas de projeto arquitetônico. Geralmente nessas 7, quando alguma disciplina tem integração com a estrutura, a gente acaba lançando estrutura de concreto. E a gente se forma... Todas que eu peguei foi assim. Foi estrutura de concreto, né? Eu vou dar a sugestão para a gente agora colocar 3 situações. No mínimo, vamos fazer o mesmo projeto. Faça em concreto, faça em aço e faça em madeira. Mas isso muda a concepção arquitetônica completamente, não? Muda. Eu vou dizer que muda... Não a função. Porque tipo, concreto armado eu consigo deixar, nem sempre, mas normalmente a peça fica escondida, embutida dentro da parede, a não ser quando eu quero um detalhe em concreto aparente, ripado, coisas desse tipo. No caso da madeira e da metálica, já é o contrário. Normalmente a gente quer evidenciar o elemento. Isso não muda a concepção arquitetônica? Eu fiz tu tocar num assunto que não era a minha intenção, mas agora eu vou falar. Aí a gente vai para a essência da arquitetura. Tem um cara chamado Marcos Vitruvio. É por onde a gente parte, é por onde a gente inicia a arquitetura. Em que ele estabelece que a arquitetura ela tem um tripé, que são as firmitas, as venustas e as utilitas, certo? Em latim, sei lá, não me cancelem. Mas é que diz o quê? A arquitetura, o projeto, as construções, elas têm que estar firmadas em beleza, estética, ela tem que estar firmada em função, aquilo precisa ser útil, aquilo precisa ter uma função, e aquilo tem que ter uma viabilidade construtiva, né? Ela tem que ser estruturalmente possível. Então, o que acontece? Se eu recebo uma demanda de um cliente, Ailana, eu preciso fazer um hospital, e eu vou resolver aquele hospital, geralmente, né, isso também não é uma receita de bolo, mas geralmente o arquiteto ele vai resolver ali fluxos, funções, necessidades, espaços, pronto, definir aquilo. Vamos definir aqui, geralmente eu faço nessa ordem, eu vou na função, depois eu vou nas firmitas, na estrutura, de como aquilo ali vai ser viável. E, por último, que a gente tem infinitas possibilidades, a gente dá aquele toque da estética. Como é que isso vai ficar belo? Então, se eu resolvo a função do meu espaço, seja residencial, seja comercial, seja educacional, institucional, e aí, assim, eu tenho essas condições e se eu tivesse lá... Se eu fosse colega do Marcos Vitruvio, eu ainda vou dizer assim, tu esqueceu um colega, vamos botar aí eficiência energética.
Porque eu pelo menos, quando vou projetar, eu sempre... 2 elementos básicos aqui no Nordeste: insolação e ventilação. Então, eu sempre considero esses 2 fatores na hora de distribuir os fluxos e os meus espaços. Então, além de execuibilidade, né, estrutura, beleza, função, eu vou colocar eficiência energética. Então, na hora que eu tenho minha função aqui bem resolvida, com sol, com ventilação, como aquilo vai ficar de pé, que ainda é nessa fase de estudo preliminar, que a gente tem várias etapas, eu consigo propor sim, se isso for concreto armado, eu consigo vãos, e aí precisa haver essa comunicação, né, com o engenheiro, se for concreto, Paulo, quanto é os vãos livres que eu consigo deixar aqui nos meus cômodos para não encarecer demais? Ou para não elevar demais o meu pé direito. Exato. Sabendo que, se for residência, beleza, não tem problema. Mas, às vezes, é um prédio institucional, tem muito cabo, né? Tem muita... O Código de Obras e Posturas estabelece que o pé direito tem que ser 4 metros, se for, sei lá, comercial, shopping. Então, essa comunicação entre a gente, colega, é muito importante. E eu consigo aquela mesma solução arquitetônica... Para diferentes materiais. Para diferentes materiais. Que seria a última etapa. Ali, a segunda, eu vou dizer que é a segunda. Resolvi a função... Eu vou para a estrutura. Como é que eu resolvo isso no metálico? Como é que eu resolvo isso no concreto? Como é que eu resolvo isso na madeira? E aqui está muito casado, porque nessa fase de estudo preliminar, às vezes a gente leva 1 ou 2 opções para o cliente, mas o arquiteto ele pensou em 20, junto com o engenheiro ou até sozinho. Então, é importante, na academia, dentro da faculdade ainda, o aluno ter esse conhecimento, pelo menos básico, e aí eu não vou nem entrar para o curso da engenharia, que aí na engenharia, por mais que o engenheiro estrutural, né, ele precise de uma especialização... E que raramente se trabalha com madeira e aço, aqui, mesmo nos cursos de engenharia. Né? Mesmo nas pós? Não, nas pós não, mas nas grades de graduação... em muitos cursos, estrutura de madeira é uma disciplina optativa. Sim. Às vezes, metálica pode ser optativa, ou metálica 1 para uma introdução e metálica 2 é optativa. Sim. Né? Então, tanto no mundo da arquitetura como no mundo da engenharia o que rola é concreto armado e protendido. Né? Como é que a gente poderia, Ailana, ter um cenário parecido com o que se tem na Europa, com o que se tem, né, nos Estados Unidos? Tipo, até pouco tempo, eu projetava só em concreto. Quando eu fui morar em Porto para fazer o doutorado, que aí eu comecei a ter a oportunidade de viajar facilmente pela Europa e comecei a ver esse casamento de diferentes sistemas estruturais, um casamento perfeito entre regiões antigas da cidade com regiões novas, né, aquela arquitetura mais conservadora, sem brigar com a contemporânea, né? Então, isso despertou em mim a vontade de trabalhar com os materiais. A partir daí é que eu comecei a trabalhar com metálica e com madeira, né? Então, assim, o que a gente poderia fazer para a gente começar a ter um cenário como esse, morando, né, em um país onde a gente tem tantas possibilidades e a gente insiste praticamente em usar o concreto, e a gente já chegou aqui no consenso de que seria importante a introdução desses sistemas lá no curso de arquitetura, que é de onde parte a concepção, e que em algum momento eles iriam procurar um engenheiro de estruturas para trabalhar em conjunto, né? Mas a pergunta que eu faço é como quebrar esse ciclo? Porque o aluno está dentro de uma sala de aula em que o professor dele foi formado dentro dessa escola. Como esse aluno receber material, motivação, que desperte interesse em outros sistemas? Paulo, eu vou te responder essa pergunta de forma até um pouco tanto polêmico, certo? Então, quem estiver assistindo, por favor, entendam, assistam até o final para você entender meu ponto de vista. Mas a minha opinião em relação a isso é bem radical e bem polêmica, porque no tempo que eu fiz a arquitetura, foi um dia desses, viu? Me formei, estava um dia desses. Mas eu já achava 5 anos pouco tempo para a gente estudar tudo que precisa estudar. Eu me formei propositalmente em 6 anos e meio.
porque eu buscava muitos estágios, então eu estudava à noite, de manhã eu estagiava num lugar, de tarde eu estagiava em outro, porque eu tinha aquela insegurança. Tá, eu vou me formar, e agora? Né? O que eu vou fazer? Eu vou ter condição de projetar? Então eu tinha aquela insegurança. E eu achava, sim, 5 anos pouco. E aí quando a gente vai olhar a grade de arquitetura, que a gente não forma arquiteto, a gente forma arquiteto e urbanista, é muito conteúdo. E o mercado hoje, ele seleciona, né? A gente tem que atender aquela demanda que o mercado pede, e 90%, vou julgar pelos meus colegas, que se formaram comigo foram para arquitetura. Ou foram para a parte de arquitetura de interiores, ou foram para a parte de arquitetura e edificação. Eu, na verdade, não recordo de nenhum colega que esteja na área de urbanismo. E é praticamente 50% do curso. Então, eu acho que hoje já caberia, do mesmo jeito que a arquitetura saiu do CREA e montou um conselho próprio, eu acho que dentro do mundo da arquitetura e urbanismo já cabia 2 graduações. Porque é muito conteúdo para se ver em 5 anos. E a questão da grade da engenharia, talvez não contemplar isso, não contempla porque na arquitetura não tem essa demanda. Então, se os arquitetos não estão planejando e não estão projetando... não estão sugerindo, não vamos tornar como uma coisa obrigatória. Quando a gente vai para o mercado, para a execução, é a mesma coisa. Ah, beleza, eu vou fazer diferente hoje. Quem é que vai executar? Onde é que eu vou comprar? Né? Acaba se tornando muito caro, não por ser caro. Muitas vezes, quando eu penso numa solução de estrutura metálica, em teoria era para ser mais barato, porque é mais rápido, é mais limpo, é menos desperdício, eu consigo planejar, levar tudo montado. Se a gente talvez tivesse a cultura, essa importação, essa fabricação, talvez fosse até bem mais barato do que o nosso tradicional concreto. Né? A gente vai para os Estados Unidos, o concreto é muito mais caro. Ter uma casa lá de alvenaria, de concreto... Um revestimento cerâmico. Um revestimento cerâmico em todo o banheiro, em toda a cozinha. É de luxo, luxo. Verdade. Por quê? Porque lá o tradicional é o steel frame, é o wood frame, né? É mais frágil? Aqui a gente, conversando com um colega de lá, ele disse, Ailana, que a gente sai, deixa a porta aberta. Se a gente fizer uma casa aqui de madeira, o pessoal vem com um tico-tico, entra na nossa casa e leva tudo. Mas é cultural, mas a gente... Vamos ficar a reflexão aí para quem está assistindo, se não está na hora da gente rever lá na raiz, que é lá na nossa matriz, um pouco mais, aí segue a nossa missão de professor, de estar, não sei, alimentando, incentivando, promovendo o estudo. Essa concepção mesmo, pelo menos provocando. Sabe o que eu tenho visto, Ailana? Inclusive eu passo alguns links para os alunos lá no curso de arquitetura, enquanto essa ideia de reorganizar as grades ou repensar os cursos não acontece, eu tenho passado para os alunos alguns links de cursos que eu tenho visto. Concepção em estrutura metálica para arquitetos. Concepção em estrutura de madeira para arquitetos. Né? De repente fica até aqui uma sugestão para, sei lá, de repente que a gente pode amadurecer, montar um curso desse, né? Porque no momento que você tiver profissionais, aí talvez a gente vá ter que primeiro formar o profissional com esse perfil, mesmo que não dentro da academia, para quando ele estiver na academia, passar isso para os futuros arquitetos. Né? Enfim, mas eu acho que essa ideia, né, de não maquiar, de não querer... olha situações que são, para mim, né, bem lamentáveis. Quando eu vejo um projeto de arquitetura ou uma residência em que, ao invés de se trabalhar as formas, de trabalhar a volumetria, o arquiteto fica tomando partido apenas de mudança de revestimento, mudança de cor, passa um brise, pinta em cima de uma cor, embaixo de outra, né? Assim, enquanto poderia ser pensado algo do tipo projeto construído a 4 mãos, engenheiro e arquiteto, onde a estrutura fizesse parte da volumetria, como se diz, uma obra, uma residência que mesmo que a gente quisesse revestir em mármore branco como é Brasília, o recado
estava dado, né? Assim, a tradução do que o arquiteto queria passar, independente da cor, é alcançada, né? Exato. O que você acha dessa ideia, né? Assim, que o pessoal tem trabalhado, desses investimentozinhos, né? Até que ponto isso vale a pena? Ou você concorda comigo, né, que essa construção em volumetria, em conjunto, vale muito mais a pena? Não só vale muito mais a pena, como agrega muito mais valor. Trazendo essa tua colocação, Paulo, e aí, assim, eu me coloco como arquiteta que costuma fazer isso. É o tradicional, é o comum. E a gente acaba indo pela tendência, porque muitas vezes o cliente chega com aquele pensamento pronto. Uhum. E a gente, além de arquiteto, a gente tem que ser um pouco psicólogo, um pouco sociólogo, porque às vezes ele está nos pedindo uma coisa, mas a gente tem que saber o que ele precisa e que ele não falou. Uhum. Porque ele não tem o conhecimento técnico, o conhecimento legal do que pode, do que não pode, do que é bom, do que não é, do que é caro, do que é barato. E a gente é formado para isso. Uhum. Então, cabe atender a necessidade do meu cliente, mas cabe também a minha responsabilidade de orientar. E aí eu vou botar algumas situações aqui que quem está assistindo já passou por esse momento, dependendo da sua idade. Não muito distante, a gente estava com uma moda de revestimentos 3D, encastelado, né, materiais, depois vem o gesso imitando, depois vem o concreto imitando. Nenhuma crítica a esse material, mas foi um período, foi uma moda. Quem usou pagou uma fortuna. E hoje a gente passa assim, vixe, não está mais na moda. Na arquitetura de interiores acontece a mesma coisa. Então, tomar partido só das tendências para deixar a nossa obra bonita é muito raso, é muito pouco, é muito passageiro. É muito caro, inclusive, para o cliente. Porcelanato polido, na hora que surgiu, é a coisa mais linda do mundo. Você chega na loja, ui, que luxo. Hoje não tem quem faça especificar, só se o cliente disser assim, eu quero e... Beleza, então vamos botar. Porque quando começa, e aí é natural de qualquer material, o desgaste natural, certo? Da madeira, do concreto, do porcelanato é horrível. Porque não tem conserto, fica com aspecto de sujo. Seja para a fachada, seja para o piso. Então, assim, a gente se prende a modas e tendências. E eu vou dizer que a maturidade e a segurança faz com que a gente se posicione melhor. Hoje, eu escuto meu cliente, mas eu só obedeço se aquilo não tiver contra a norma, né? Não vou botar um porcelanato polido dentro do banheiro, que aí eu que estou assinando um problema para mim. Mas se depois que eu expliquei, o acetinado a gente vai ser uma coisa mais atemporal, para manutenção vai ser melhor. Se mesmo assim, depois que eu eduquei, ele quiser... Aí, beleza, eu vou dizer assim, eu lavei minhas mãos, daqui a 10 anos você me chama de novo porque a gente vai precisar trocar. Aí tá tudo bem, eu tô feliz. Mas se você quiser uma coisa... Atemporal, permanente, às vezes até sai mais caro hoje. Pode ser que a estrutura saia um pouquinho mais caro, mas eu não preciso gastar na minha fachada uma lastra de R$1.000 o metro quadrado, que hoje está na moda. Nada contra as lastras, são bonitas. Mas hoje eu tô no nível de maturidade que, tipo... Quanto mais clean e quanto mais beleza artística tem na solução daquele projeto, daquela edificação, eu vejo com um olhar mais valioso, posso assim dizer, né? E aí, onde é que cabe o arquiteto antecipar essa maturidade? Volto lá para a academia de novo. E aquilo que tu costuma dizer muito, é o conhecimento. É tanto que vai diferenciar um profissional do outro, como que vai facilitar a entrada dele no mercado. Sim. Porque se ele não buscar esse conhecimento em um mercado que tem tanta gente, eu vejo gente assim que tem o dom para arquitetura e diz assim, eu vou fazer arquitetura que hoje em dia os aplicativos, a IA faz tudo. Meu povo, se você... Para mim, a IA foi assim, alavancou 10 vezes... O que eu sei? Precisa saber usar. Precisa saber usar. Usar a favor. Usar a favor. Porque o cliente, o consumidor final, ele vai saber baixar o aplicativozinho. Mas ele não tem aquele conhecimento técnico de legislação, ele não tem aquele conhecimento técnico de ergonomia, dos fluxos, dos espaços, dos acessos. Eu acredito que, pelo menos pelas 2 ou 3 gerações que vêm aí, arquiteto e engenheiro...
acho que são carreiras milenares e que ainda tem aí muitos séculos pela frente de existência. Verdade. Mas a gente precisa, se a gente quiser se estabelecer, se apropriar das tecnologias, né? Mudar a forma como a gente vai lidar com elas. Né? Eu te pergunto uma coisa, Ailana. Posso talvez não estar falando algo muito apropriado por não ter uma redundância, propriedade para falar de arquitetura. Mas a gente vê obras monumentais, né, de grandes arquitetos, Niemeyer, Calatrava, que, tudo bem, são monumentos, mas a pergunta que eu quero fazer seria possível um arquiteto, ao desenvolver um projeto de uma residência, seguir meio que essa escola dos monumentos e deixar um pouco de lado esses revestimentos e, sem um custo muito elevado, conseguir trazer essa ideia das volumetrias para uma residência? Se é possível? Sim. É possível. Ou só se aplica a grandes monumentos? Não só é possível, como é obrigação. Porque se você... Eu costumo dizer que a gente trabalha com o sonho do nosso cliente. A medicina ela vai trabalhar ali, talvez, com a dor, com o problema. A gente trabalha com um sonho, muitas vezes, num momento bom. Então, é muito importante essa transparência profissional e cliente para saber até onde ele quer e pode investir naquilo que ele está buscando da gente. E dentro daquela realidade, eu acredito que não é, pelo menos não o meu, né? Não é do meu escopo entregar um projeto orçado para o meu cliente. Mas é sim da minha obrigação ter ordem de grandeza. Sim. Sim. Então, se eu tenho do meu cliente que ele tem até, vou dizer assim, ele tem 500 mil para investir numa obra, eu estou acostumada a investir maior parte desse recurso naquele material de acabamento, porque é o que todo mundo vai ver, porque tem ali, eu não vou citar marcas, mas eu fiz tua casa todo no porcelanato de marca tal, que tem... Beleza, mas por que não pensar aquele recurso numa proporção em que eu não preciso gastar tanto ali naquela casca, porque aquela casca vai sair de moda, mas aquela forma não, Sim. Aquela solução não. Então, por que não? Né? Por que não pensar do início e saber apresentar isso para o cliente? Porque assim... mas a estrutura vai custar 50% da minha obra. Tá, mas o teu material de acabamento, ele pode custar 200%. O céu é o limite. A gente tem cerâmica de R$30 e tem porcelanato de 3 mil o metro. Então, um cliente recentemente ficou abismado porque ele gastou 300 mil com a casa e o projeto de decoração já ia em 400. Meu amigo, e vai para 1 milhão. O céu é o limite, depende do que você está disposto. Você consegue mobiliar uma casa toda pela Shein. Vai lá na Amazon, você compra sofá, compra sua cozinha, compra tudo. Então, você consegue mobiliar uma casa por 50 mil, como você consegue mobiliar por milhões. Não tem isso. Então, trazer esse investimento para uma coisa que está ali e vai tornar a tua obra única, eu acho fantástico. Eu acho que ali é onde mora o toque artístico do arquiteto. Exatamente. Como é dentro dessas soluções que o viés artístico da estrutura se faz presente. Porque uma coisa, eu sempre digo assim, e é verdade, a engenharia estrutural ela tem um viés científico e tem um viés artístico. Né? Também, né? Sim, lógico. O viés científico. Uma vez a estrutura lançada, modelada, nós vamos aplicar determinado método, usar ferramentas matemáticas, simular a realidade e encontrar uma resposta. Isso é científico. Agora, dentro do viés artístico, que sistema eu vou usar, que material eu vou usar, qual a extensão do meu vão, não é? Enfim, essa parte aí de brincar com as possibilidades e principalmente se estiver junto do arquiteto, é que traz o viés artístico para a engenharia estrutural. E agora eu vou fazer o contrário, Paulo. Agora eu que vou lhe questionar e lhe perguntar sobre alguma situação. Já aconteceu, nesse seu tempo de projetos, de experiência também, ou com outros colegas, de você receber um projeto
em que aquela solução estrutural, independente do material, fosse muito onerosa para o cliente, que não valesse aquele investimento e você chegar a... Que tal... Emitir um parecer a respeito do assunto. Porque eu percebo que também... Beleza, vamos usar a volumetria como partido e conceito arquitetônico. Ok. Só que às vezes também eu vejo grandes estruturas ou estruturas detalhadazinhas demais que não tem... E aí a beleza é algo muito abstrato. Mas eu vou dizer assim, era preciso esse detalhe para deixar bonito. Às vezes é meio que injustificável, né? Exato. Justifica isso? Isso realmente soma? Né? Exato. Assim, vale essa proteção para uma residência. Um dia desses, eu não vou botar aqui, porque não é projeto meu e vai que o dono aparece. Mas só para... Eu vou tentar descrever para tu entender. A gente, na fachada, tinha lá o pé direito duplo na fachada, tinha um balanço de quase 10 metros e tinha um buraco, era como se só tivesse a viga passando. E aí, assim, só no perímetro? Só no perímetro. Aí, assim, era para ser uma laje? Não era? Era para ser só a viga mesmo? Era para dar... Não sei, talvez no SketchUp tenha ficado bonito, mas quando veio ali para a obra, deu para ver que ficou caro. E assim, é uma árvore que vai entrar ali? Não, não era uma árvore. Vai fazer sombra? Não, não vai fazer sombra. Então, soluções formais, elas podem encarecer. E até onde você, como engenheiro, interfere nisso? Ou existe uma comunicação legal com os teus arquitetos que tu trabalha em parceria? Ou, graças a Deus, não precisou passar por isso? Não, assim, o ideal, e eu tenho feito isso, né, eu tenho prestado consultoria para arquitetos e arquitetas. É importante que no momento da concepção, quando o arquiteto, principalmente ele tendo noção de estruturas que vem lá das disciplinas, né, do curso de arquitetura, então quando ele começa a ter o seguinte questionamento: olha, eu adoraria um vão de tantos metros. Ele já sabe que aquela viga em concreto armado vai ter mais ou menos tanto de altura, mais ou menos tanto se for protendida e tal. Nesse momento, vale a pena uma consulta com um engenheiro de estruturas, para que eles possam alinhar ali alinhar as ideias, encontrar uma solução que atenda ao desejo do arquiteto, né, enquanto forma, mas que consiga criar algo que caiba dentro da expectativa e do orçamento do cliente, né? Quando isso não acontece, e aí o projeto chega para o projetista de estruturas, muitas vezes depois da aprovação total ou parcial do cliente, o cliente já está ali cheio de sonhos, né? Muitas vezes o arquiteto, infelizmente, por não conhecer de sistemas estruturais, ele já fez uma previsão de custos e já passou essa previsão para o cliente. Quando chega para mim, que eu começo a fazer o pré-lançamento e que digo, olha, para isso acontecer do jeito que você idealizou, nós vamos precisar disso, daquilo, isso outro e tal. E aí a pessoa já começa a dizer, mas espera aí, isso custa quanto? Custa da ordem de X. E aí o que é que às vezes eu escuto, Ailana? Olha, infelizmente não vai dar para executar a minha estrutura porque o engenheiro de estruturas, né, exagerou nos valores. Não, gente, não foi o engenheiro de estrutura que exagerou nos valores. O problema está porque, inicialmente, sem ter feito uma consulta ao engenheiro de estruturas, às vezes um arquiteto sem conhecimento suficiente de pré-dimensionamento passou uma ideia de custo para o cliente que não é real. E aí, Ailana, eu tenho uma relação muito boa com arquitetos. Eu trabalho há 25 anos. Assim, aqueles memes que o pessoal coloca na internet de discussão de engenheiro com arquiteto, eu nunca tive. Porque eu sempre respeitei muito a arquitetura. Se eu vejo uma ousadia no projeto de arquitetura, inicialmente eu sigo aquilo ali. Se for algo de custo muito elevado e o cliente não alcance, a gente vai pensar em algo juntos, né? Dá para diminuir o vão, dá isso, dá aquilo. Só que o que acontece? Chega um momento que, por vezes, eu tenho que dizer, gente, não é quase que uma defesa do seu próprio trabalho.
poxa, eu não vou conseguir realizar o sonho da minha casa porque o engenheiro de estruturas jogou uma solução que tornou inviável, viga muito alta, pilar muito robusto. Não, gente, olha só. Para isso aqui ser possível, vai ter que passar por aqui, né? Então, assim, não é que gera um conflito, mas gera um desgaste que poderia ser evitado numa criação conjunta. Pronto, tu até falou bem. Eu vou até dizer assim, quando eu me formei arquiteta, meu sonho era fazer engenharia. Porque eu achava que poderia acontecer do meu projeto chegar lá na engenharia e não ser execuível porque o engenheiro botou problema. E assim, eu sou filha de engenheiro. E assim como você, eu nunca tive esse problema com a engenharia em comunicação. Muito pelo contrário. Eu até, às vezes que eu tive escritório, foi com engenheiro. E essa comunicação na concepção, que às vezes muitos arquitetos negligenciam, a gente poderia estar desenvolvendo projetos muito melhores, muito mais baratos, se houvesse do início. E aí também eu vou puxar a sardinha aqui, não é o tema, mas eu ainda vejo muitos arquitetos utilizando o AutoCAD. Então, fica caro para o arquiteto, realmente, se ele fizer ali um projeto, a nível de anteprojeto, ali quase que no ponto de ir para a prefeitura e volta ao estrutural com essa conversa, ele vai praticamente fazer outro. No BIM ele não passa por isso. Mas se há essa modernização, né, do arquiteto em tecnologia de software e casar a concepção junto com o estrutural, a gente consegue prever e resolver soluções muito melhores de estética, muito melhores de financeiro. Uma coisa que no início, por falta de maturidade, de segurança, quando eu dizia para o meu cliente que não era só arquitetura, a arquitetura era o bonitinho ali que ele via, mas existia uma série de outros projetos que precisavam ser efetuados para aquilo acontecer. E, às vezes, ele já nem tinha o costume de fazer com arquitetura. Então, quando eu dizia para ele que tinha estrutura, instalações e tudo, ele dizia assim, não, já fiz esse daqui, tu não entrega tudo, não. Eu, não, pois não vou contratar aqui, eu não construía nem com arquitetura. Então, eu acabava me omitindo. Hoje em dia, quando o meu cliente ele vai fechar arquitetura, eu já pergunto logo, quem é seu engenheiro? Porque eu preciso, numa dúvida aqui na arquitetura, saber quem vai ser para eu já ir tirando. Eu sempre passo pela situação, eu vou colocar a situação de casa, que é a maior parte dos projetos que eu desenvolvo. Mas, por exemplo, estou fazendo um vão aqui que eu vou querer 4 metros de balanço. E eu acho que eu resolvo no concreto normal. Só que na hora que vai pro estrutural, vai dizer assim, eita, se for 4 é protendido. Mas aí, Ilana, se for 3,80 eu consigo. Esses 20 centímetros vai fazer diferença? Opa, Paulo, vai não. Vamos tirar esses 20 centímetros, vamos facilitar aqui para ser viável, né? Eu estou sendo bem geral. Por quê? Porque como eu tenho essa boa comunicação, eu não perco mais meu tempo me preocupando ou estudando ou me aprofundando em estrutura. Não é minha ossada e eu nem quero saber mais. No mundo da arquitetura já tem uma infinidade de coisa para eu aprender, para eu me atualizar, ainda mais se eu quiser me meter com engenharia. Então, hoje, 10 anos depois de arquiteta, 11, eu já consigo fazer o meu cliente entender isso. Outra etapa que eu também tinha dificuldade no começo era estudo de solo, né? Meu cliente, às vezes, ele não faz a sondagem porque acha que é um custo a mais. Eu, não, colega, se tu fizer, o teu engenheiro ele vai poder, talvez, economizar na fundação, na estrutura, vai projetar com mais segurança e evitar muito problema que pode vir a acontecer. Então, hoje, eu já consigo. Não é vender o peixe, é educar o meu cliente de todo um conjunto que existe por trás do arquitetônico. O arquitetônico é o primeiro e é o bonitinho, aí ele já sonha. Mas é importante a gente, enquanto profissional, e às vezes a gente está ali como arquiteto, como gestor da obra, né? No sentido de estar se comunicando com todo mundo. Então, é importante a gente estar educando, é importante, não, é obrigação. Da gente estar educando de tudo que acontece. E eu tenho, hoje, essa dependência de projetos mais ousados de estar me comunicando, porque eu não sei, não vou mentir, e se eu parar para estudar eu posso saber? Posso, mas não tenho interesse... E não tem porquê, né? Assim, não tem porquê. Tipo, eu tenho 25 anos de engenharia e dentro das minhas atribuições, de nós engenheiros, está
ainda, não sei até quanto tempo, por quanto tempo, a elaboração de projetos arquitetônicos. Continua lá em atribuição. Em 25 anos de engenharia, eu nunca fiz um projeto arquitetônico. Nunca fiz. Quando eu vou fazer algo na minha casa, eu contrato um arquiteto, porque eu sei que eu jamais faria algo tão bom quanto alguém que foi formado, estudou especialmente para isso, né? Então, assim, eu acho que não tem por que realmente a gente estar ali, eu vou me dedicar a estruturas, falando aí do ponto de vista de arquiteto, e o engenheiro, não, eu quero poder, né, fazer um projeto de arquitetura. Eu acho que é importante que todos conheçam as suas áreas, potencialidades, limitações, trabalhem em conjunto para o resultado ser bom para todo mundo, né? E só uma dica que eu quero deixar aqui, Ailana, em termos de custos, tem um livro muito bacana, que eu já li algumas vezes, que é mais voltado para arquitetos, mas que é importante que todo mundo tenha esse conhecimento, até porque os projetos eles passam por um desejo, né, de conseguir atingir uma forma, uma particularidade, uma especialidade, né, algo diferente, mas ele sempre esbarra em alguma limitação financeira. Né? Há um recurso a ser aplicado. Então, existe um livro muito bacana chamado O Custo das Decisões Arquitetônicas, do Juan Luiz Mascaró. Sim. E eu acho que todo estudante de arquitetura tem que ter contato com esse livro, né? Então, nesse momento, na leitura do livro, o arquiteto vai entender essa questão de quanto a forma do meu pavimento interfere no meu custo, né? Através de um cálculozinho chamado de índice de compacidade. Então, se eu vou fazer uma edificação de forma quadrada, ela tem um custo. Com a mesma área, se eu faço em formato retangular, já é um custo maior, porque o perímetro é maior. Né? Se eu começo a fazer algumas reentrâncias, saliências e tudo mais, vou ter um ganho arquitetônico, mas isso aumenta o meu custo. Então, ele discute alturas das edificações, formas, enfim, uma variedade grande de situações que comprometem ou elevam o custo. Para quê? Para que já na concepção o arquiteto consiga encaixar, consiga atender a uma necessidade, sempre lembrando da limitação de custo, né? Acontece às vezes de alguém chegar para mim e dizer assim: Paulo, o metro quadrado da minha casa está saindo por, sei lá, tantos R$1.000. Fulano de tal construiu uma casa e o metro quadrado foi menos, né? Foi inferior. E tinha a mesma área. Eu digo, gente, vocês não podem basear custo somente por área. Né? Formatos, alturas, distribuição de layout, o uso de circulação em excesso aumenta custo desnecessariamente. Enfim, né? Fica a dica aí para o pessoal ter acesso a esse livro e dominar um pouco mais essa questão de custos. E esse bate-papo está sendo também transmitido no teu canal. Tá nos dois canais, nos dois canais. Então, se você está assistindo o Professor Paulo, vá lá se inscrever no meu também. E você que está assistindo no meu, corra para se inscrever no canal do Professor Paulo, viu? Não perde nada, que lá ele vai estar começando agora uma série de vídeos em que ele vai falar com uma linguagem para arquiteto, uma linguagem simples, de estruturas, de obra. Vai lá conhecer, não vou dar spoiler não. Ailana, esse papo que a gente está batendo aqui sobre a interferência da arquitetura, na estrutura, esse trabalho em conjunto, isso se faz mais presente nas edificações, né? Sim. Nas obras tipo pontes, viadutos, relembrando aqui o nosso início, né, quando a gente falou lá do viaduto lá em São Luís. Isso nem sempre acontece. Existem sim algumas pontes, né, com viés arquitetônico, pontes na Europa, pontes no Brasil, a ponte JK em Brasília, sim, que é uma ponte estaiada belíssima, mas nem sempre isso acontece, né? Nessas situações de obras de infraestrutura, a participação da arquitetura,
é fundamental. Qual a tua opinião a respeito? Estou saindo das edificações, eu estou indo agora para as obras de maior porte. De infra, voltando um pouquinho para o nosso... Voltando lá para o viaduto. Pronto. Então, já, Paulo, que tu tocou nesse assunto, que tal a gente falar agora sobre obras de arte? Vamos viajar para a Europa? Interessante, né? Esse termo é um termo bem interessante. Falar de obra de arte... Não, primeiro eu quero que você defina obra de arte, porque se for para falar de obra de arte dentro do conceito que a gente conhece... você, como arquiteta, tem muito mais propriedade para definir. Né? Pronto. E aqui eu vou ser bem humilde no sentido de... Ailana, você é uma arquiteta com uma linha mais artística ou uma linha mais técnica? Eu sou mais técnica. Eu posso dizer que a minha formação, até eu me formei na Unifor, e se eu olhar para trás, eu tinha tudo para ser mais artística, né? Mas eu fui para o lado mais técnico. Mas indo para o conceito de obra de arte... no sentido literal da palavra que você talvez tenha em mente, eu vou pescar, viu? Na arquitetura, uma obra de arte, ela pode ser qualquer edificação, qualquer construção que transcenda simplesmente a função. E aí tem muito arquiteto, Paulo, que, por exemplo, eu dei o meu exemplo de que eu geralmente escuto a necessidade do meu cliente, resolvo aqueles espaços de acordo com o terreno, legislação e eficiência energética. Depois eu vou para a viabilidade construtiva, depois eu vou para a estética. Não que a estética tenha menos importância, né? Porque aí eu vou equilibrando. Mas eu conheço muitos arquitetos, grandes arquitetos, que independente daquela função, ele começa pela casca, ele começa de fora, na volumetria. E aí ele vai inserindo a função, os fluxos, a setorização dentro daquela volumetria. Sou fã, porque é uma outra forma de projetar. E não existe certo e errado, não existe uma receita de bolo. Essa linha é mais artística. Essa linha, eu vou dizer que é mais artística, é mais escultural. Então, dentro desse mundo arquitetura, obra de arte, ela seria essa construção que ela vai além da função, né? Ela adota esse partido estético como ícone, né? Como a coisa principal daquela edificação. E isso se aplica a viaduto, até alguns monumentos, né? Esculturas que a gente tem ali no meio urbano. E dentro de edificações, como um museu, por exemplo, obra de arte é literalmente um quadro, uma escultura, coisas afins. Mas eu quero saber de ti, o que é uma obra de arte na tua visão como engenheiro? Assim, na verdade, não é nem só na minha visão como engenheiro, né? Dentro da engenharia estrutural, o conceito de obra de arte ou obras de artes especiais são estruturas que normalmente são utilizadas para transporte de pessoas ou mercadorias, tá? E que são estruturas de grande porte associadas à infraestrutura. Então, dentro da engenharia estrutural, quando se fala de pontes, viadutos, túneis, esses exemplos aqui são exemplos de obras de arte. Né? Dentro da engenharia estrutural, é isso. E eu vou abrir aqui, né, uma experiência. Eu confesso que eu me formei sem conhecer esse termo. Eu fui conhecer esse termo, obra de arte, dentro da engenharia, nessa definição, quando pela primeira vez eu fui abrir uma empresa e dentro dos quinais lá, né, de construtora, tinha construção de obra de arte. Esculturas. Era para estar dentro da arquitetura, mas eu vou construir obra de arte dentro de um quinai de engenharia. Aí foi que eu fui pesquisar. Eu morri e não sabia. Não que minha formação tenha sido negligente, mas é como eu falei, né? É tanta coisa para a gente estudar, talvez eu até tenha visto ou faltado aquela aula ali nas disciplinas de estrutura, mas foi algo que, acho que 2 anos de formada, que eu fui me deparar com esse conceito, com esse termo. E mesmo sendo filha de engenheiro. Então, não era comum para mim essa expressão. E dentro dessas áreas, né, de obras de arte, é onde, volto a dizer, a gente não tem tanta essa participação conjunta de engenheiros e arquitetos, com algumas exceções, como eu falei aqui, Ponte JK e outras que nós temos no Brasil, mas principalmente na Europa, né, Espanha, França, Itália,
né? Se tem grandes obras de arte que podem ser chamadas de obras de arte, literalmente, tanto do ponto de vista de engenharia quanto de arquitetura. Né? Algum exemplo de obra de arte nesse sentido que é tanto ousada estruturalmente como tem uma incrível solução formal, beleza arquitetônica que vem aí atualmente? Eu acho que a gente já está se chegando aí ao perto de 1 hora, eu não sei, de bate-papo, mas foi excelente tu tocar nesse assunto, porque a gente consegue voltar para a nossa conversa inicial e provar de que é possível a gente solucionar pontes e viadutos como obra de arte, se esse casamento, se essa comunicação entre arquitetos e engenheiros estiver bem desde o início. Voltando para o exemplo aqui, ó, que vocês vão ver em algum lugar, de São Luís, eu vou trazer esse exemplo aqui de Veneza. É uma ponte do arquiteto Santiago Calatrava. Uma ponte pedonal, né? De uma pedestre, passarela. Uma passarela. Que, assim, se você pesquisar um pouquinho sobre ela, vai ter suas polêmicas envolvidas, de solução. Na minha concepção, mesmo ela estando inserida em uma área de valor histórico, monumental muito grande, ela conversa muito bem. Sim. Porque ela não está querendo imitar o que foi do passado. Ela não foi construída no passado, ela foi construída uma obra nova. Então, o material, a gente tem até cartas que orientam intervenções de cunho de restauro, de patrimônio, em que aquilo que é novo, em um ambiente antigo, ele tem que ser evidenciado pela solução estrutural e pelos materiais. Porque quem vier para frente não é para ficar confuso de que, isso aqui tem 2.000 anos. Não, isso aqui tem 2.000 anos, isso aqui foi uma intervenção feita no segundo momento. E que se comunicam bem. Então, essa ponte, na minha concepção, que o escritório de Calatrava resolveu em Veneza, foi fantástico. É um negócio limpo, vocês estão vendo aqui a imagem. Talvez algo bem complicado em Veneza tenha sido a fundação, né, de uma estrutura como essa. Não só essa fundação, acho que hoje como isso é uma obra recente, o pessoal conseguiu tirar isso aí de letra, né? Mas assim, algo que é interessante de se colocar aqui é pensar que Veneza é uma cidade que tem mais de 1.500 anos, né, no norte da Itália, e que, poxa, ela é famosa por conta dos seus canais, né? Uma cidade que está praticamente a nível do mar. E como é que o pessoal fez essas fundações, né? Com tudo consolidado. 1.500 anos atrás, e hoje quase você não tem problemas estruturais em Veneza, né? Pronto, Paulo, já que tu falou, e aí fica uma pergunta e uma dúvida minha, como arquiteta mesmo, e como urbanista, Veneza, por exemplo, a gente está aqui em fevereiro de 2025, não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. E recentemente a gente teve chuvas aqui, em que eu não estava na cidade, eu estava em São Luís, inclusive. Mas com as imagens e as notícias que eu vi, uma área da cidade completamente submersa, depois de algumas chuvas aí, eu nem sei quantos milímetros, e que passaram, acho que 2 ou 3 dias. A gente teve também o caso lá de Porto Alegre, foi ano passado, não foi? Rio Grande do Sul, Como é que fica a situação, a vida dessas estruturas que não foram planejadas? Eu imagino que Veneza já tenha sido construída para ser submersa. Exatamente. São 2 contextos completamente diferentes, né? Tipo, a gente falou de Veneza agora. Veneza, aquela época, o pessoal usou troncos de madeira, né, que hoje nós chamaríamos de estacas de madeira, em que, na verdade, lá em Veneza você tem ali a distribuição de centenas de ilhas, acho que 117 ilhas originalmente. Então as pessoas começaram a chegar naquela região e começaram a querer construir nessas ilhas, né? Só que a água ficava praticamente no nível dessas ilhas, né? Então o pessoal teve que cravar estacas de madeira a uma certa profundidade para essas estacas darem condição de sustentação das edificações. O interessante é que essas estacas de madeira, em contato com a água do mar e com a argila e a areia, né, submersa nesse ambiente, ela não estraga a madeira. Na verdade, ela petrifica a madeira, né? Se alguém hoje tiver a oportunidade ou quiser investigar uma estaca dessa de 1.500 anos atrás, ela é praticamente pedra.
Tá? Então, assim, mesmo que não cientificamente, acredito, porque nesse período aí a engenharia era talvez mais artística do que científica, mas o pessoal conseguiu uma solução para um solo complicado, onde você já tem a presença de água agressiva, se construiu naquele período e as edificações continuam em bom estado. Hoje, Paulo, vamos fazer uma edificação em uma região de pântano. Tranquilo, vamos estudar aquela situação, analisar o solo, as ações que serão aplicadas, os sistemas construtivos disponíveis e a gente vai construir e vai dar tudo certo. Agora, se existe uma região da cidade, né, que em determinados períodos ou em determinadas situações ela fica inundada, é completamente diferente. Essas edificações, elas não são preparadas para isso. A gente não usa nenhum tipo de coeficiente, nem a gente, né, prevê um cenário ou simula um cenário de alagamento. Não tem por que fazer isso, né? Tipo, eu faço projeto para várias cidades do Brasil, para fora do Brasil. O que é que eu recebo? Eu recebo um projeto de arquitetura que já contemplou uma topografia, recebo estudo de solo, recebo sugestões de materiais e vou projetar. Não preciso ir lá. Eu projeto para cidades que eu nunca fui. Então eu não sei se aquela região ela tem possibilidade de ser inundada ou não. Então eu não tenho por que prever no meu projeto, né, uma proteção para uma inundação. Então, até porque a norma não obriga isso. Não faz sentido, né? Você fazer. É como se a gente começasse a prever o seguinte: abalos sísmicos. Abalo sísmico onde não precisa, ou e se um avião de pequeno porte cai, como às vezes acontece, infelizmente, de cair dentro de um condomínio. Cara, ou guerras. Ou guerras, não é preparado para isso, né? Então, quando acontecem situações como essa que você falou, situações como a do Rio Grande do Sul, pode sim acontecer de algumas estruturas ali ficarem parcialmente comprometidas ou totalmente comprometidas. O solo, quando inundado, ele muda suas propriedades, dependendo de como a água está fluindo, dependendo do fluxo, pode carregar material abaixo da fundação e gerar um recalque, tá? Então, assim, não há essa previsão, não. Então, isso é outro tema que vai horas de... O correto primeiro, isso é uma questão de preocupação pública, né? Então, o poder público é que tem que se preocupar com essas questões de drenagem. Quem vai comprar um terreno tem que ficar atento a isso, né? Eu estou comprando terreno em que região da cidade? Há risco de inundação? Enfim, é um problema que pode ser resolvido, mas que não depende só do arquiteto e do engenheiro, de prever possíveis riscos, né? Possíveis danos. Mas é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Eu tive a oportunidade de conhecer Veneza e eu fiquei assim, meu Deus, como é que pode, assim, será que a cidade foi construída e depois veio a água ou não? E tu falou a questão das estacas de madeira. Eu sou neta, meus avós, né? Minha avó tinha uma serraria e meu avô tinha um estaleiro. E às vezes eu ficava encucada ouvindo minha avó dizendo assim, menino, não joga água na madeira que vai apodrecer, vai manchar. E aí eu chegava no estaleiro do meu avô, eu via a mesma madeira lá dentro do barco, o tempo todo na água. São outras condições. Aí ele sempre diz, minha filha, a madeira que eu faço aqui, o meu barco, ela é para ficar o tempo todo submersa. Se ela fica na água, sai da água, fica na água, sai na água, ela já vai ter um outro comportamento. Exatamente. Aqui, a madeira que vai fazer o móvel, ela é para ficar fora. Uma coisa é receber uma quantidade de água, né, esporadicamente, ela vai mudar seu volume, ela incha, depois ela seca e ela diminui, ela retrai, né? E, enfim, são condições diferentes. E também não diferentes. são toda madeira, né? Tem as madeiras ali que pode fazer determinada coisa. Mas é isso, a gente já está indo aí para um bom tempo aí de conversa. Mas, Paulo, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos. É muito importante, eu acho que a gente, na função de professor, de estar orientando ali, de estar plantando a semente, eu vou dizer assim, despertando o futuro arquiteto, o futuro engenheiro, para estar ousando, né? Para estar buscando esse conhecimento e que transforme, de certa forma, a imagem positiva das nossas cidades, para que não negligencie a situação do cliente, porque a gente trabalha com sonhos, então a gente não vai ser irresponsável de pegar aquela vontade, aquele sonho e dizer, não, simplesmente é X, vá trabalhar mais um pouco, porque você não pode. Mas não, é trabalhar realmente dentro daquelas possibilidades
melhores soluções formais, né? Precisamos estruturar soluções, né? Precisamos estruturar soluções. E eu adorei a ideia, viu? Eu já vou dizer que eu vou ser sua aluna, justamente para isso. Eu tenho muita vontade de propor, e eu até faço, e às vezes eu acabo voltando, tendo esse retrabalho, em sugerir edificações em outros sistemas estruturais, usando outros materiais. Eu faço, o cliente sonha, acontece muito isso. A gente vai atrás de quem execute, a gente vai atrás de quem forneça e esbarra ou no custo muito elevado, que muitas vezes é por conta disso, não tem quem faça, e aí a mão de obra tem que vir de fora, ou a mão de obra é muito exclusiva, não vai ter tempo para fazer no prazo que ele quer. Aí a gente acaba voltando para o concreto. Não que o concreto seja problema. Eu tenho feito projetos bem legais, usando diferentes materiais, sabe? Tipo, eu posso até depois postar aqui alguns exemplos, mas projetos em que eu tenho pilares de madeira, vigamentos metálicos e laje em concreto. E aí sim, ninguém está imitando nada, né? Ninguém está escondendo, nem querendo gerar uma expectativa. São realmente pilares em madeira, sabe? Massa. Depois a gente conversa sobre isso. E eu, Ailana, que agradeço a provocação que foi feita, a provocação no bom sentido, né? Quando você viu lá o viaduto e disse, Paulo, me dá tua opinião a respeito disso, vamos marcar um podcast, um bate-papo para a gente conversar a respeito. Terminou que a gente conversou sobre isso, a gente conversou sobre outros assuntos, né? E certamente teremos outras oportunidades para conversar sobre outros assuntos, levando informação para o pessoal que nos segue. É quase conteúdo infinito. Então, assim, se você está assistindo, ficou aqui até o final, comenta aqui embaixo que tipo de dúvida ou nos dê sugestões de temas para a gente estar abordando aqui, tanto no meu canal e se for mais voltado para a engenharia. Se eu não dominar, provavelmente não vou dominar, mas o professor Paulo vai estar trazendo aí uma conversa com alguém. E já vai ficar aqui o convite, certo? Próximo episódio eu vou estar conversando com minha amiga Priscila Furtado, socióloga, que a gente vai estar falando um pouquinho de como o comportamento humano influencia na arquitetura e do como a arquitetura influencia no comportamento humano. Vou dar só um spoiler. A Priscila já participou também de um bate-papo no Estruturando Soluções, quando nós conversamos sobre ética profissional. Ela é socióloga. Tema muito importante também para estar abordando. Ela é socióloga, já foi professora de cursos de engenharia, de arquitetura. Então a gente trouxe esse assunto, foi bem legal. Quem quiser, né, ver aí o Instagram dela também vai estar aqui na descrição. Quem quiser ver os recortes do bate-papo, está disponível também aqui no nosso canal. No nosso canal e no Instagram. Então, assim, vocês estão assistindo pelo YouTube, vão lá no Instagram. Você está assistindo pelo Instagram, vão lá no YouTube, está tudo aqui na descrição. E outra coisa também, que só dando um spoiler da conversa com Priscila, primeiro, eu não assisto, certo? Mas eu sempre trago esse exemplo do Big Brother. Às vezes, aquela decoração que está lá não é só para ser bonitinha, não é só para ser colorida, não. É para deixar realmente o povo meio pirado. Aquele colorido, aquela quantidade de espelho, aquilo mexe, a gente não tem noção do quanto o espaço físico, a iluminação, as proporções influenciam no nosso comportamento. O quanto o ambiente sem iluminação, sem salubridade, pode lhe adoecer e você nem sabe que a arquitetura que está fazendo isso ou a arquitetura poderia evitar isso. Eu estava conversando isso com minha filha esses dias, porque ela pediu para a gente repintar o quarto dela. E aí ela veio com algumas ideias de cores que eu disse, Giovana, tá doida? Não. Você não tem noção quanto o ambiente influencia no nosso comportamento. Então vai só ficar um spoiler. Quem quiser assistir esse episódio já vai dizendo aqui também. Interajam, meu povo. Curtam, descurtam, se inscrevam, encaminhem. O que importa é você interagir. Algo mais, Paulo? Nada, só agradecimento. Obrigado, Ailana. Obrigada. Ei, Priscila, cadê aquele negocinho? Não, Paulo, tá aqui na lembrancinha. Lembrancinha mútua de participação. E minha pra você. Exato, deixa eu mostrar aqui, meu povo. Vocês estão aqui no YouTube, mas ó, Estruturando Soluções, rapaz, é de primeira, viu? Não deixem, cadê? É ali, né? Sigam lá, Estruturando Soluções. Do outro lado tem Estruturando. Tá aqui, Estruturando Soluções. Obrigado, Ailana. Obrigado, valeu! Foi mesmo.
para um bate-papo muito bacana sobre engenharia e arquitetura, a arquiteta Ailana Mouta. Ailana Mouta. Não, eu pensei que ela ia dizer. É porque não, tá. Ela queria um negócio mais. Não. Porque são 2 canais. Vamos começar exatamente. de novo. Pois vai. Vamos. Meu tá. Modo avião. É porque aqui, Cília, é pros 2 canais, entende? É diferente. Ela já me deu as dicas aqui. Pode? Este é o Estruturando Soluções. Eu sou Paulo Miranda, engenheiro civil, doutor em estruturas. E recebo... Vai. Pode, não, vai, recebo. Não, pode. não, vamos lá. Daqui a pouco pega, daqui a pouco entra no ritmo. Este é o Estruturando Soluções. Eu sou Paulo Miranda, engenheiro civil, doutor em estruturas, e recebo hoje para um bate-papo muito bacana sobre engenharia e arquitetura a arquiteta Ailana Mouta. Arquiteta e sua colega também, né? Professora. Exatamente,